Nessa videoaula nós falaremos sobre as potências de i, bem como sobre o conjugado de um número complexo. Comecemos aqui pelas potências de i. Bem, se realizarmos cálculos sucessivos, a gente pode observar que as potências de i elas vão se repetindo de 4 em 4 unidades, na seguinte sequência: 1, i, menos 1, menos i. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você pegar i elevado a zero, esse valor vai dar 1, porque toda potência com expoente zero, o resultado é 1. I elevado a 1 é i, porque o expoente sendo 1 repete a base i. I ao quadrado é a definição da unidade imaginária, que é 1, negativo, né? I ao quadrado é menos 1. I ao cubo você pode quebrar em i ao quadrado vezes i. Ou seja, é menos 1 vezes i, que é menos i. Então o que eu disse? I elevado a zero é 1. I elevado a 1 é i ao quadrado é menos 1, i ao cubo é menos i. Se você continuar resolvendo, i à quarta, você vai perceber que ele é i ao quadrado vezes i ao quadrado. Ou seja, é menos 1 vezes menos 1, é 1 positivo. Volta a se repetir. I ao cubo, você pode pegar, por exemplo, como sendo i à quarta, não, i elevado à quinta, foi o que eu quis dizer, você pode pegar, por exemplo, como sendo i à quarta vezes i. Como i à quarta é 1, então vai ficar 1 vezes i, que é i. Então percebam que começa a se repetir de 4 em 4 os resultados das potências de i. É isso que a gente vai trabalhar nessa parte aqui. Assim, desse modo, o i elevado a zero vai ter o mesmo valor do i elevado à quarta, que é o mesmo valor do i elevado à oitava, que é o mesmo valor de qualquer número que seja múltiplo de 4, certo? Então, i elevado a qualquer número que seja múltiplo de 4 vai sempre dar igual a 1. Ou seja, se você pegar i elevado a 40, como 40 é múltiplo de 4, eu já sei que o resultado é 1. De maneira equivalente, i elevado a 1, i elevado à quinta, i elevado à nona vai ter o mesmo valor que é i. Isso quer dizer que o i elevado a qualquer número que deixe resto 1 na divisão por 4, quando eu coloco i elevado a 4n mais 1, eu estou dizendo um número que deixa resto 1 na divisão por 4. Então, i elevado a qualquer número que deixa resto 1 na divisão por 4 é sempre igual a i. Então, por exemplo, i elevado a 101, como 101 deixa resto 1 na divisão por 4, esse valor vai dar igual a i. Por outro lado, i ao quadrado, i à sexta, i à décima, i elevado à 14ª potência, ou i elevado a qualquer número que deixa resto 2 na divisão por 4, vai sempre dar igual a menos 1. Quando eu falo 4n mais 2, eu estou dizendo um número que deixa resto 2 na divisão por 4. Então, i elevado a qualquer número que deixa resto 2 na divisão por 4 é sempre igual a menos 1. E aí, finalizando, i ao cubo, i à sétima, i elevado à 11ª potência, i elevado à 15ª, vai sempre dar igual a menos i. Ou seja, o i elevado a qualquer número que deixe resto 3 na divisão por 4 sempre vai dar igual a menos i. Bem, o que é que a gente percebe então? Dessa maneira, para a gente calcular o resultado de i elevado a n, onde n é um número natural qualquer, basta que a gente divida o expoente por 4 e considere o valor do resto dessa divisão. Então, você vai ter a seguinte sequência. Quando você pegar o expoente, dividir por 4, quando você obtiver resto zero, o resultado da potência vai ser 1. Quando a divisão lhe der resto 1, o resultado da potência vai ser i, porque i elevado a 1 é i. Por outro lado, quando a divisão der resto 2, o resultado vai ser menos 1, porque i ao quadrado é menos 1. E quando o resultado da divisão der 3, o resultado é menos i, o resultado da potência é menos i. Por quê? Porque i ao cubo é menos i. Então, com isso, você consegue calcular qualquer potência da unidade imaginária i. Como? Pega o expoente, divide por 4 e observa o resto. De acordo com o resto, se o resto for 0, o resultado é 1. Se o resto for 1, o resultado é i. Se o resto for 2, o resultado é menos 1. Se o resto for 3, o resultado é menos i. Claro, divisão por 4, nós só podemos ter esses 4 restos aí, 0, 1, 2 e 3.
Então, com isso, a gente percebe que o processo continua em um resultado cíclico que vai sempre se repetindo de 4 em 4. Aí eu trago um exemplo. Calcule na letra A I elevado a 1000. O que você vai fazer? Você vai dividir o 1000 por 4. Quando você dividir o 1000 por 4, você vai obter 250 com resto zero. Se você obtém resto zero, você vai trabalhar só com o resto zero. Você vai dizer que I elevado a 1000 é igual a I elevado a zero, porque o resto é zero, e I elevado a zero é 1. Portanto, I elevado a 1000 é igual a 1. Na letra B, eu quero I elevado a 235. Então, do mesmo jeitinho, você vai dividir 235 por 4. Você vai obter 58 com resto 3. Então, o que lhe interessa é o resto. O que você faz? Você vai dizer que I elevado a 235 é igual a I elevado a 3, que é o resto. I elevado a 3 é menos I, pela tabela. Trago aí um segundo exemplo. Determine o valor dessa soma. A soma é I mais I ao quadrado, mais I ao cubo, mais I à quarta, mais I à quinta. Isso aí continua até I elevado a 306. Bem, primeira coisa que eu devo perceber é que se você pegar e for resolvendo esses valores, eu coloquei mais alguns aí no lugar das reticências para a gente ter uma noção. Como esses valores se repetem de 4 em 4, I elevado a 1 é I ao quadrado é menos 1, acompanhem, I ao cubo é menos I à quarta é 1, então vai se repetindo agora de 4 em 4. Ó. I à quinta é I. Aí você diz, por que tu sabe que I elevado a 306 é menos 1? Porque se você pegar 306 dividido para 4, vai dar resto 2. Então, o I elevado a 306 é igual a I elevado a 2, que é menos 1. De maneira equivalente, o 305 dividido para 4 vai dar resto 1. Então, vai ser I elevado a 1, que é I. Portanto, I elevado a 305 é I. 304 dividido para 4 deixa resto 0. Então, na verdade, vai ser I elevado a 0, que é 1. Por isso que eu soube quem são os valores finais aí. Agora, observem os 4 primeiros. Ó. Se vocês observarem, I, menos 1, menos I e 1. Esses 4 valores, eles se cancelam. O I corta com o menos I, o menos 1 corta com mais 1. Ou seja, se nós agruparmos de 4 em 4, o resultado vai dar 0. Mas percebam que o 306 dividido para 4 sobravam 2. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que se nós agruparmos de 4 em 4, cada bloco, juntando, vai dar 0, como eu estou mostrando. Mas como o resto é 2, na divisão do 306 por 4, vão sobrar os dois últimos que não podem ser agrupados. E quem são os dois últimos? É I menos 1. Então essa soma, quando a gente fizer, vai cancelar todo mundo que vai zerar, vai sobrar só os dois últimos, que é I menos 1. Bem, dessa forma, o valor da soma pedido na questão é simplesmente I menos 1, porque os outros valores, como eu falei, eles são todos zerados quando eu cancelo. Bem, então tem o valor da soma, colocando na forma de número complexo, é menos 1 mais I. Continuemos então falando da igualdade de números complexos. Bem, quando eu falo de número complexo, não é possível a gente comparar dois números complexos na questão de ver quem é maior, quem é menor. Não se define no conjunto dos números complexos uma relação de ordem. Então você não pode dizer que um número complexo é maior do que outro ou menor. Mas você consegue compará-los com relação a se eles são iguais ou diferentes. Existe uma relação de igualdade ou de diferença entre eles. Bem, assim, dados dois números complexos, vamos considerar o número complexo Z igual a A mais BI e o número complexo W igual a C mais DI, onde as partes real e imaginária A, B, C e D são números reais, nós vamos ter que o número complexo Z e o número complexo W eles são iguais apenas quando as suas partes reais são iguais e as suas partes imaginárias são iguais. Ou seja, para que dois números complexos sejam iguais, eles têm que ter as mesmas partes reais e as mesmas partes imaginárias. Dessa forma, então, o número complexo Z é igual ao número complexo W
se somente se A mais BI for igual a C mais DI, e isso ocorre apenas se somente se A igual a C, ou seja, se as partes reais forem iguais, e B igual a D, ou seja, se as partes imaginárias também forem iguais. Bem, dessa forma então, dizendo aí que dois números complexos são iguais apenas se suas partes reais forem iguais e suas partes imaginárias também, eu trago aí um exemplo. Calcular o valor de A e B tal que os números complexos Z igual a mais BI e W igual a menos 3 mais 5i sejam iguais. Bem, o que nós vamos ter? Nós devemos ter que as partes reais, bem como as partes imaginárias, elas têm que ser iguais. Desse modo, a gente vai ter que a parte real do Z, que é o A, tem que ser igual à parte real do W, que é menos 3. E a parte imaginária do Z, que é B, tem que ser igual à parte imaginária do W, que é 5. Portanto, A igual a menos 3 e B igual a 5. Próximo exemplo. Determine A e B na igualdade abaixo. Nós temos dois números complexos e eles são iguais. Eu estou dizendo que o número complexo A menos 2 mais B mais 3i é igual ao número complexo 4 mais 7i. Como eu falei, eles só são iguais se as suas partes reais e as suas partes imaginárias também forem iguais. Da igualdade das partes reais, eu vou ter que ter A menos 2 igual a 4. Ou seja, o A tem que ser 4 mais 2, que é 6. Por outro lado, da igualdade das partes imaginárias, eu tenho que ter B mais 3 igual a 7. Portanto, o B é 7 menos 3, que é 4. Ou seja, o A tem que ser 6 e o B tem que ser 4 para que eu tenha uma igualdade entre esses dois números complexos que nós temos aí no exemplo. Falando agora do conjugado de um número complexo. Bem, dado o número complexo da forma Z igual a mais BI, o que eu denomino de seu conjugado do número complexo, que é representado por Z com esse traço em cima, não sei porquê, mas o meu PowerPoint ele não coloca o tracinho direito quando é só uma letra, está um tracinho bem pequenininho, não sei se vocês visualizam, mas o conjugado ele é representado por esse traço em cima da letra. Então eu indico por Z com esse traço em cima o conjugado do número complexo Z. Ou eu posso colocar o traço sobre todo o número complexo. Se o número complexo é da forma A mais BI, o conjugado dele eu boto o traço sobre o A mais BI. Bem, e o que é o conjugado do número complexo? Olha que coisa simples. É só você trocar o sinal da parte imaginária. Então, se eu tenho um número complexo da forma A mais BI, o seu conjugado ele vai ser da forma A menos BI. Ok? Então, qualquer questão que peça o conjugado de um número complexo, mantenha a sua parte real e troque o sinal da sua parte imaginária. Feito isso, já está feito o conjugado. Aí eu trago um exemplo para nós determinarmos o conjugado dos seguintes números complexos. A letra A traz o número complexo Z1 igual a 4 mais 6i. Bem, lembrando que é só trocar o sinal da sua parte imaginária, então o conjugado dele, observe o tracinho pequeno em cima, façam aí melhor que vocês puderem para visualizar melhor, o conjugado dele vai ser 4 menos 6i. Troquei o sinal da sua parte imaginária. Dado o número complexo Z2 igual a 3 menos i, o conjugado dele, eu troco o sinal do menos i, vai ficar então 3 mais i é o seu conjugado. Se eu tenho o número complexo Z3 igual a 5i, observe que a parte real dele é 0 e a parte imaginária é 5. Trocando o sinal da parte imaginária, vai ficar então que o seu conjugado, o conjugado de Z3, ele é menos 5i. Do item D, eu trago o número complexo Z4 igual a 4, e aí tomem cuidado nesse detalhe. Como esse número complexo ele é um número real puro, nada acontece no seu conjugado. Ou seja, o conjugado dele é igual ao próprio número. Porque como o conjugado só troca o sinal da parte imaginária, como esse número é um número real puro, a sua parte imaginária é 0. Você não vai trocar sinal de 0. Então o conjugado desse número Z4 é o próprio 4, como vocês podem ver. E aí, claro, só chamando a atenção de novo, o conjugado tem que ter um traço em cima da letra que representa o número complexo. O meu PowerPoint não coloca o traço direito, mas coloquem aí para que vocês visualizem melhor a situação.
Vamos falar da norma de um número complexo. Bem, para falar de norma, vamos observar o que acontece quando você multiplica um número complexo pelo conjugado dele. Vamos pegar o número complexo z e vamos multiplicar pelo conjugado dele, que eu estou representando por z barra, né? A barra em cima do z. Então, na verdade, você vai estar pegando o número z, que é a mais bi, e multiplicando pelo conjugado dele, que é a menos bi. Distribuindo o produto no segundo membro, a vezes a dá a ao quadrado, a vezes menos bi dá menos abi, bi vezes a dá abi positivo, mais bi vezes menos bi, tomem cuidado, mais com menos dá menos, b vezes b dá b ao quadrado, i vezes i dá i ao quadrado. O que eu posso fazer? Eu posso cortar menos abi com mais abi. Além disso, observem que i ao quadrado é menos 1. Então ficou menos b ao quadrado vezes menos 1, que é mais b ao quadrado. Ou seja, isso sempre acontece, gente. Toda vez que eu pego um número complexo, multiplico pelo conjugado dele, eu vou obter a ao quadrado mais b ao quadrado. Ou seja, o produto de um número complexo pelo seu conjugado é sempre o quadrado da sua parte real mais o quadrado da sua parte imaginária. Com isso, então, eu posso definir um valor para essa soma de quadrados, né? O que eu chamo de a ao quadrado mais b ao quadrado, que é o produto do número complexo pelo seu conjugado, isso é o que a gente denomina de norma de um número complexo z. E é denominado, é indicado por nzão de z. Ou seja, essa função norma de z, ela vai me indicar a norma de um número complexo z, que nada mais é do que a ao quadrado mais b ao quadrado. Ou seja, o quadrado da unidade real mais o quadrado da unidade imaginária. Dessa forma, então, como eu já disse, nós vamos ter que a norma de z é o produto dele pelo seu conjugado, ou ainda que é a ao quadrado mais b ao quadrado. Aí, claro, para a gente entender um pouco o que é essa norma, eu trago aí também um exemplo muito fácil, muito simples, para a gente calcular a norma desse número complexo z igual a 1 mais i. Observem que a sua parte real é 1 e a parte imaginária também é 1, porque multiplicando esse i tem 1 aí, seria 1 mais 1i. Bem, vamos lá então. Nós vamos ter que o a é 1 e o b é 1. Desse modo, a norma de z é a ao quadrado mais b ao quadrado. Isso vai ficar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é 1 mais 1, né? Ou seja, a norma de z é 2. Portanto, a norma desse número complexo, que a gente tem aí no exemplo, ela vale 2. Bem, com isso a gente chega ao fim dessa videoaula. Até a próxima, então, quando a gente vai ver aí a nossa continuação do estudo dos números complexos.